Tranquilo? Bom dia a todos. Vamos começar fazendo uma oração. Senhor querido, nós te louvamos porque o Senhor está conosco, porque o Senhor é fiel e o Senhor tem nos dado, Senhor, grandes alegrias. O Senhor tem nos dado, Senhor, tudo o que precisamos e muito mais, Senhor. Te agradecemos, ó Pai, pelos equipamentos novos que o Senhor nos deu e te agradecemos porque o Senhor tem nos dado, Senhor, melhor qualidade e tem nos dado, Senhor, pessoas dispostas, Senhor, a te louvar, a te agradecer e a trabalhar para ti, Pai. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco neste dia, neste culto, Pai, e que tua graça possa se estender a todas as pessoas que não puderam vir também, Senhor, aos nossos familiares, às nossas famílias, que o Senhor possa estar com cada um deles, Pai querido, nesse dia, e que o Senhor possa ser engrandecido em nosso meio hoje e todo sempre. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Vamos começar louvando o Senhor. Sol. A primeira linha. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas o sepulcro não está, porque Ele vive. E porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Ao
Amém. Um pouquinho rápido só para a gente aquecer. Vai começar já. Só para a gente aquecer um pouquinho. Vamos ficar de pé. Está um pouquinho frio. Pelo Senhor marchamos e o seu exército poderoso é. Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, vencemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Pelo Messias marchamos e em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. Pelo Messias marchamos e em sua mão a chave da vitória que nos leva a possuir a terra prometida. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo. Seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Nenhum inimigo nos resistirá. Amém? Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande, grande, e te dar o louvor que é devido.
Deus é grande. Vamos louvar o Senhor também com nosso dízimo, nossas ofertas nesse momento. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande, grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Fabinho, por favor, faz uma oração.
Pastor Carmo, quer passar o vídeo agora? Quer passar o vídeo? Depois? Primeiro, Sérgio. Bom dia. 皆さん、おはようございます。Nesta manhã, queria pensar junto com você sobre a esperança do cristão. この朝、皆さんと共にちょっと考えたいことは、このクリスチャンの望めちゅうことです。Vamos abrir as nossas Bíblias em Marcos capítulo 13, versos 28 a 37. Marcos capítulo 13, versos 13 a 28. マルコ伝、新約聖書のマルコ伝による福音書の第13章の28節、37節の言葉です。マルコ伝の13章の28節、37節の言葉です。よしこさんに日本語で読んでいただきましょうか。お願いします。Vamos ler o texto em japonês primeiro. 13章の28節の言葉、28節の28から37節までお願いします。
Amém. Vamos ler então o texto de Marcos 13, 28 a 37. Assim diz a palavra do Senhor: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim, também vós, quando virdes acontecer estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade, vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. É como um homem que, ausentando-se do país, deixa a sua casa, dá autoridade aos seus servos, a cada um a sua obrigação, e ao porteiro ordena que vigie. Vigiai, pois não sabeis quando virá o dono da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo, se pela manhã, para que vindo ele inesperadamente não vos ache dormindo. O que, porém, vos digo a todos: vigiai. Estive lendo a carta de Pedro e queria compartilhar alguma coisa que Deus tem me mostrado. E o que me chamou a atenção no final da carta foi que Pedro estava dizendo sobre a vinda do Senhor e falava sobre a segunda vinda de Jesus. 何週間前にはこのペテロの手紙を読んでいました。そしてその読んでいる間にこのちょっと示されたことを皆さんと共にこの朝学びたいと思います。それはこのキリストの来臨についてのことです。A Bíblia nos mostra uma série de eventos que estarão acontecendo antes da volta de Jesus. それこの聖書が私たちに教えておられることは、このイエス様が、帰ってくる前に起こるこの印です。Um escritor cristão, ele escreveu sobre a volta de Jesus e ele dizia que dentro da Bíblia existem 110 sinais bíblicos que falam da volta de Jesus. ある有名なクリスチャンの信者がこの書いた本の中に、このイエス様が帰られる前にこの起こる印は、この聖書の中に110回現れると彼はおっしゃっています。57 desses sinais estão no Antigo Testamento. 17 sinais foram anunciados pelo próprio Jesus Cristo. そしてこの旧約聖書の中でこの57回このイエス様の来臨のことについて書かれています。そしてイエス様自身がこの17回そのことについておっしゃっています。そしてこの使徒パウロ、ペテロが書いた手紙の中にはこの29回このイエス様が来られるということを書いています。E dentro das epístolas do Novo Testamento nós encontramos 29 versículos bíblicos sobre a volta de Jesus. E 11 vezes nós lemos isso no Apocalipse. そして11回この何て言いますか、この目次録の中にこのイエス様の来臨について書かれています。É importante notar que esses acontecimentos, esses sinais, elas não estão escritos numa sequência cronológica, como se fosse uma agenda de acontecimentos. そしてこのイエス様の来臨について書かれている一つのことはこの
何て言いますか、この年表を見たように書かれていません。ですから、この起こる時が違います。A volta de Jesus, ela foi aguardada com bastante ansiedade pelos seus discípulos, pelos seus seguidores da igreja primitiva. そしてこのイエス様の来臨はこの弟子たち、またこの何て言いますか、この原始教会の時代にこの本当に望みを持って、待ち望んでいたことです。Os discípulos faleceram com essa esperança, os cristãos da igreja primitiva faleceram com esta esperança. そしてこの弟子たち、またこの初めの教会の信者たちは、この希望を持って召されました。Muitos séculos já se passaram. そして、この時が流れています。E muitas pessoas, na antiguidade, no tempo de Paulo, Pedro, os discípulos perguntaram: onde está a promessa da sua vinda? そしてこのペテロ、パウロ、そしてこのあの時代のクリスチャンたちは、また多くの人たちはこのキリストの来臨の約束はどこにありますかと質問しています。Você crê que a palavra de Deus, a Bíblia que você tem na sua mão, é a palavra de Deus? 皆さん、この手に皆さんが持っておられる聖書、それがこの神の、生きた神の言葉であるということを信じますか？ Jesus disse: passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não passarão. この天地は滅びます。しかし私の言葉は決して滅びることがありませんとイエス様はおっしゃっています。Vamos tirar da nossa Bíblia, então, alguns sinais indicados por Jesus e também pelos seus servos sobre o que estaria acontecendo antes da volta, da segunda vinda dele. ではこの聖書を通してこのイエス様がおっしゃった言葉を通して、またこのペテロ、パウロ、また多くの人たちが神のしもべを通して何がこの来臨の時に起こるかをちょっと調べましょう。Este é um assunto que eu gosto muito. 私が大好きなテーマです。そしてこの一回でそれを全部話すと長くなりますから、この半分に分けました。E como é um assunto que eu gosto muito sobre a segunda vinda, e vai ficar muito extenso, eu dividi isso em pedaços. Tá? Espero que Deus me conceda a oportunidade, na segunda parte, falar algo que é comum para pessoas que vivem nos dias de hoje. ね、そしてこの第2回目に話す機会があると思いますけれど、この第2回目にはこの、私たち今現在に住んで生きている私たちに本当にこのぴったり合う、教えですね。ですから今日はこれで、納得しましょうね。A Bíblia fala que haveria guerras entre as nações. Desde o dia que o pecado entrou no mundo, a paz fugiu do coração do homem. 私たちはこの戦争、この
国々の戦いについて考えると、この聖書は初めの時から、この罪が世に入った時から、この人間の心、魂から平和が逃げたということがわかります。E a guerra entrou no coração do homem e continua no caminho do homem. そしてこの戦いはこの人間の心の中に入り、そしてまたこの人間が歩む道にこの戦いが満ちています。Surgiram então os conflitos entre irmãos, lembra de Caim e de Abel? Surgiram conflitos dentro da família, nas tribos antigas e também nos países. そしてこのカインがアベルを殺したあの時から、この争いがこの人間の心に湧いています。そしてその争いが兄弟の中に現れ、また家族の中に現れ、昔の部族の中にも現れ、そして現在この国々の中にその争いがあります。Para quem estuda história, o século XX é testemunha de lutas armadas entre nações do mundo inteiro. そして歴史を学ぶ人たちは、この20世紀がこの何て言いますか、武力戦いの時代であります。Vidas foram destruídas, lares destruídos, perdas que não poderão ser repostas, cicatrizes que não desaparecem. そして多くの命が失われ、また家庭が本当に崩れ、そしてこの締めることのできない傷跡がたくさん残っています。O século XX também será conhecido, ou ficará conhecido como uma parte da humanidade alcançou níveis incomparáveis de bem-estar, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento científico. そして20世紀はこの人たちに何て言いますか、このものすごい幸福のある人たちがあるということです。またこの技術的、また科学的に成長したこの時代とも、見られています。E apesar de todo esse desenvolvimento, também será lembrado como o século onde houve extermínio de milhões de pessoas e onde tudo ultrapassou o seu limite. そして20世紀はこの何百万人の皆殺しの時代と見られています、覚えられています。E apesar do grande esforço das Nações Unidas em construir uma sociedade mundial com valores como dignidade, igualdade, fraternidade e liberdade, nós vamos lembrar como o século onde os conflitos continuam. そしてこの素晴らしい国連の働きがありますけれど、そしてこの国々の中でこの尊厳、同等、友愛、また自由のために働いていますけれど、私たちの今住んでいるこの世界は
だんだんと乱れています。Nós avançamos bastante nas relações internacionais, relações entre países. そして私たちはこの国際的な関係に働いています。そして多くのこの問題が解決されていますけれど、私たちはこの人間の心の中にある貪欲、また支配権の貪欲を人間の心から取ることができません。そしてその人間の貪欲のために、この国々の中で争いが起こっています。Embora nós tenhamos avançado bastante em tentar abolir a guerra, ainda devido ao egoísmo do homem, sede de poder, domínio, supremacia, existem as guerras. Mas não é somente esta guerra. ただこの国々の戦いではありません。Nós estamos perdendo uma outra guerra, que são as guerras contra as drogas. 私たちはものすごく戦っています。力を入れていますけれど、この麻薬の戦いに負けています。As drogas, elas destroem vidas. そして麻薬は多くの人たちの命を取っています。Muitos governos estão trabalhando nisso. そして本当にこの国は、多くの国はこの麻薬を戦うために働いています。Numa entrevista que assisti na televisão recentemente, o entrevistado estava dizendo que nós estamos vendo o aumento do consumo de drogas no Brasil, pelo menos, porque tem pessoas que consomem drogas. あるテレビでインタビューを見ました。そしてこのインタビューの中では、この人がこのブラジルではこの麻薬がだんだんと大きくなっているその理由は、多くの人たちがそれを麻薬を必要としているからです。Um outro sinal que a Bíblia nos mostra é a fome. でもう一つのこの印が、聖書が教えている印はこの、何て言いますか、飢饉です。A cada seis segundos morre uma criança no mundo por problema de fome ou desnutrição. 皆さんちょっと考えてください。私たちが住んでいるこの世界で6秒の間に一人の子供が死んでいます。この食べ物不自由のために、食べることのないために、この一人の子供が6秒の中で死んでいます。Isso significa que são mais de 5 milhões de crianças que morrem por ano devido à fome ou à desnutrição. 皆さんちょっと考えてください。6秒の間で一人の子供が死ぬことは、1年間の間で500万の子供たちが食べるものの不自由で、また食べるものがなくて死んでいます。E segundo o levantamento feito pela ONU e publicado em outubro de 2012, este número que está no slide, quase 870 milhões de pessoas estão passando fome. そしてこの
去年の10月にこの国連を通してこの見せられたこの数ですね、この世界で十分に食べるものがなくて死んでいくこの食べるものがない人たちはそれです。大方9億の人たちが食べるものがなくて不自由なこの状況です。A ajuda dos países mais ricos do mundo para os países mais pobres, apesar de todo o dinheiro que estão gastando, é como uma gota de água jogada no oceano. そしてこの金を持つこの国がこの貧しい国を助けていますけれど、よく考えると本当に一粒に過ぎない助けです。As cores mais escuras são os países locais onde existe fome. そしてこのちょっと濃い色があるところには最も食べ物がなくて不自由なこの場所を見せています。そしてこの貧しい濃い色がありますけれど、貧しいこの国は経済的に何をしたらいいかまたできない状態に置かれています。E os países que estão com as cores mais escuras no slide são países que não têm condições econômicas de sair dessa situação. Mas não é somente a fome que está atormentando a nossa humanidade. ただ飢饉だけが私たちの住んでいる世界を責めているだけではありません。疫病があります。Existem as pestes. Doenças antigas que pareciam estar acabadas estão retornando, como a lepra e a tuberculose. 昔に亡くなった病気が今もう一度現れています。それは雷病と結核です。E o câncer, coisa está no slide, ela continua tirando vida de milhões de pessoas ao redor do mundo. そしてこのがんは多くの人たちの命を取っています。Pesquisei na Organização Mundial de Saúde, existe um relatório de uma agência que existem cerca de 90 tipos de câncer. 調べまして、インターネットで調べまして、がんのタイプですね、がんのタイプが大方90ぐらいあるとおっしゃっています。E segundo essa agência de pesquisa internacional sobre câncer, feita em 2008, em 184 países, 12 milhões de pessoas eram portadores de algum tipo de câncer. そして世界がんについての世界研究ですね、一つの代理店があります。そして184の国にそれを調べまして、そして数字が1200万人となっています。Até o ano 2030, expectativa de crescimento, esse número de 12 milhões vai ultrapassar 22 milhões. Devido a cigarro, obesidade e infecções. そしてこの
1200万の数字がありますけれど、それは2008年の数字です。そして2030年までは、この1200万人が、このがんを持つ人たちが2000万人超えるとおっしゃっています。それは、このタバコによるがんです。また、太りすぎてがんを持つ人があります。そして、普通の病気です。Segundo o Ministério da Saúde do Brasil, 68 tipos de doença estão sendo constantemente monitoradas. そしてこのブラジル健康教育省は、この68の病気を、その病気の上に目を留めています。ひどいですね。Terremotos é outro sinal descrito na Bíblia. で、地震はこのもう一つの聖書の中に現れてくる印です。Muitas pessoas dizem, terremoto aconteceu sempre. Sempre ocorreu em algum ponto terremoto. 多くの人たちは地震について話すと、世界中でいつも起こっているではないかと言います。Recentemente, poucos meses atrás, tivemos terremotos na China, Paquistão, Irã, no Chile. そしてこの1ヶ月、2ヶ月、3ヶ月前にはこの中国、パキスタン、イラン、チリでものすごい地震が起こりました。Mas eu queria citar 3 terremotos que estão bastante frescos na nossa memória. そしてこの3つの地震が、ものすごい地震が起こりました。そして私たちは確かにそのことを頭に留めていると思います。26 de dezembro de 2004. Estão lembrados? Houve grande terremoto na Indonésia e houve tsunami de proporções gigantescas. 2004年の12月26日、インドネシアでものすごい地震が起こって、津波がありました。E nesse terremoto da Indonésia, houve tsunami de proporções muito grande. 2 anos atrás, em 2011, em março, dia 11, houve terremoto no Japão. Houve também tsunami. 2010, fevereiro, dia 27, houve terremoto no Chile, acompanhado de tsunami. そしてこの日本で2年前にこの地震のために津波が起こりました。そして3年前2月の27日にこのチリで地震が起こって津波もありました。Este ano, 2013, até este mês, a semana passada, ocorreram 26 terremotos de magnitude acima de 6 no mundo todo. そして今年5月、先週までこの世界で26のマグニチュード6の26の地震が世界で起こりました。
E os estudos que os cientistas estão fazendo é que a frequência de terremotos está aumentando. そしてこの世界中で学者たちが集まってもう勉強していることは、地震の起こりがだんだんと増えていることです。Lucas 21:25 diz: Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, sobre a terra angústia entre as nações, em perplexidade por causa do bramido do mar e das ondas. そしてルカ伝の21章の25節の中には、このそして火と月と星には前兆が現れ、地上では諸国の民が海の波が荒れどよめくために不安に陥って悩むと書かれています。Existe terremoto previsto na Bíblia. E está registrado no livro de Zacarias, capítulo 14, verso 4. 聖書の中で地震が起こるということを、このゼカリア書の14章の4節の中に書かれています。E lá diz que o Monte das Oliveiras vai se dividir pelo meio. そしてその中ではオリーブ山が2つに分かれるということが書かれています。A primeira vez que eu ouvi sobre o fim do mundo, eu tinha uns 12 anos. Eu não me lembro o dia, mas sei que era mas lembro que era o mês de agosto e o ano 1958. Por que eu lembro disso? Porque eu quebrei o braço no dia 12 de agosto de 58. 初めてこの主の来臨に、世の終わりについて聞いた時は、大体僕は12歳だったと思います。E eu passei aquele dia do fim do mundo olhando para o céu. Como seria o fim do mundo? そしてその世の終わりの日だとみんながおっしゃったその日に、子供ですからこの空を見てどのようなものが起こるかなと見ていました。Foi dia lindo como hoje, céu azul, sem nuvens. そしてその日は今日見たように暖かい日であって、そして空が青空でありました。Eu achei que ia cair alguma coisa do céu, alguma coisa muito grande na terra, mas nada aconteceu. そしてこの空はいつも一日中見ましたけれど、何がものすごい大きなものが落ちてくるかと考えましたけれど、何も起こりませんでした。Jesus disse aos seus seguidores, aos seus discípulos, de que a sua vinda seria como nos dias de Noé. そしてイエス様がこの弟子たち、人たちにあの時おっしゃった言葉は、この主の日はノアの時代と同じだとおっしゃっています。Nos dias de Noé, muitas pessoas ouviram, com certeza, de Noé: olha, Deus vai mandar dilúvio, se preparem. 確かにノアの時代でも、このノアさんはこの多くの人たちに、神様がこの大洪水をもって世を滅ぼすと言ったに違いありません。Mas ninguém deu ouvidos. そしてノアの時代でも多くの人たちが聞いて、
バカな話だと言ったかもしれません。E Jesus disse, não, ele recomendou, Jesus recomendou aos seus discípulos e aos seus seguidores que fossem vigilantes, vigiem, porque ninguém sabe quando será o fim. そしてイエス様がこの弟子たち、また多くの人たちに勧めた言葉は、目を覚ましていなさいという言葉でした。それはなぜというと、このいつ来臨が起こるか知らないからです。Na carta de Pedro, que eu falei lá no início, será que Deus está retardando a sua prometida volta? そしてこの初めの時に言いました、このペテロの手紙の中に、この最後のところに、このペテロがおっしゃっている言葉は、主はこの神様はこの遅れているわけではないということですね。O que Pedro está demonstrando é que Deus está sendo paciente. Deus está sendo misericordioso e dando tempo para as pessoas se arrependerem. そしてこのペテロが手紙の中で教えていることは、この主は本当にこの憐れみ深い心を持って、またこの忍耐を持って、多くの人たちがこの悔い改めて主に帰ることを望んで、この時を伸ばしているということです。Certamente, a bondade de Deus não tem tamanho. ですから、この神のこの何て言いますか、慈しみに満ちた心は、私たち人間としてこの測ることができません。O que a Bíblia nos mostra, nos conta, nos recomenda é que agora, este momento, é um momento favorável. Hoje é o dia da salvação. E amanhã, a porta da salvação poderá estar fechada e o tempo da graça terminado. そしてこの聖書が私たちに勧めている言葉は、今、この時が恵みの時ですと教えています。今日の日が救いの日だと教えています。明日は、この救いの時、救いの門が閉められているかもしれません。そしてこの恵みの時がなくなってしまうかもしれません。Queria terminar lendo 2 Coríntios 6, versos 1 e 2, na versão NVI. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. そしてこのコリント第二の手紙の言葉を持って、この今日の朝の学びを終わることにしましょう。私たちは神の共に働く者として、あなた方に懇願します。神の恵みを無駄に受けないようにしてください。神は
言われます。私は恵みの時にあなたに答え、救いの日にあなたを助けたという言葉です。Vamos orar? Senhor, Senhor nosso Deus, o Senhor deixou para cada um de nós uma advertência muito severa de mantermos vigilantes, de estarmos preparados para o dia da volta. A volta cujo dia nem os anjos, nem Jesus afirmou saber. Ó Deus amado, mas nós temos as palavras de Jesus para sermos vigilantes, de estarmos de sobreaviso. Tantas coisas acontecem ao redor do mundo, Senhor, mostrando os sinais do final dos tempos. Senhor, muitas vezes nós levamos tudo isso como se fosse mero acontecimento geográfico ou geológico. Vemos muitos acontecimentos como a incapacidade de muitas nações de resolver o problema da fome ou da doença. Muitas vezes nós pensamos que isso está muito distante de nós devido à condição favorável que nós temos. Ó Deus, toca o nosso coração para que nós possamos estar atentos àquilo que a Tua palavra nos ensina, ó Deus. Senhor Deus, toca os nossos corações para que nós não fiquemos no estado de sonolência espiritual e que não perceba, Senhor Deus, a severidade dos acontecimentos que irão surgir na face da terra. Amado Pai Celestial, e que não importa quando Jesus volte para buscar a sua igreja, possamos estar sempre de malas prontas para partir junto com Jesus. Senhor amado, trabalha dentro das nossas vidas, para que nós possamos levar a vida cristã a sério, Senhor Deus. Trabalha dentro das nossas vidas, Senhor, para que nós possamos levar a santidade que o Senhor requer como algo essencial, prioritário dentro das nossas vidas. Amado Senhor, trabalha dentro das nossas vidas, para que nós possamos esperar com grande alegria a volta de Jesus. Esta é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus, Teu amado Filho e nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Muito obrigado. Pastor Carmon. Obrigado, Sérgio. Eu ia passar um vídeo, Satoshi, mas eu vou passar semana que vem. Tudo bem? Próxima semana a gente vai passar um vídeo sobre a viagem ao Paraguai. Vamos ficar de pé, vamos encerrar o culto. Queria ler apenas um versículo.
Eu creio que Deus fala de muitas maneiras e o assunto de hoje é um assunto que cada um de nós vai viver muito perto. Eu ouvi uma vez de um estudioso sobre escatologia, o final dos tempos. E ele disse mais ou menos algo parecido com isto. A geração que nasceu há 70 anos atrás, as chances de ver um desses acontecimentos que nós vimos sobre terremotos, guerras, doenças, era bem menor do que a geração que nasceu há 50 anos atrás, a minha geração. E ele disse o seguinte, que a geração que hoje tem por volta mais ou menos entre 22 anos e 15 anos, as chances de ver um desses acontecimentos é de 100%. Em outras palavras, os que nasceram há um bom tempo atrás, as chances de verem um terremoto, uma guerra, era bem menos do que os que têm entre 15 e 20 e poucos anos. Na minha época, ver alguém morto, como se fosse numa guerra, por tiro, era bem menos do que a do Léo hoje. As chances que eu tinha de encontrar com um revólver era bem menor do que as chances do Ivan hoje de encontrar com um revólver. As chances de encontrar com alguém morrendo de câncer quando eu nasci era bem menor do que as chances do Felipe de encontrar e ser amigo de alguém que vai morrer de câncer. Deu para entender? Como Jesus está muito mais perto hoje do que estava há 70 anos atrás, há 50 anos atrás, há 15 anos atrás. O versículo que eu queria ler para você é o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. O que você deve fazer e o que eu devo fazer? Sejam criteriosos, diz a Bíblia. Sejam sóbrios e dediquem-se à oração. 3 coisas que nós devemos fazer para nos prepararmos para a vinda de Jesus: ser criteriosos, ser sóbrios e dedicarmos a nossa vida à oração. Vamos fazer a terceira agora? Fecha os teus olhos. Tudo o que você ouviu hoje não está nem um pouco distante de você. Morrem mais pessoas hoje no estado de São Paulo por tiro nos últimos 5 anos do que morreram as pessoas na guerra do Vietnã. Morrem mais pessoas hoje de doenças terminais e talvez você tenha alguém dentro da tua casa assim, que está morrendo por câncer, por doenças do coração, por diabetes, por hipertensão. Tem mais gente hoje e talvez tenha alguém dentro da tua casa que esteja morrendo por doenças. Talvez um dia você veja o que é um terremoto. Acontecem mais tremores hoje no Brasil do que aconteciam há 50 anos atrás.
Seja criterioso, seja sóbrio e dedique-se à oração. Que a bênção de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo nos guarde para que possamos chegar ao dia da vinda de Jesus criteriosos, sóbrios na nossa maneira de viver e dedicados inteiramente à oração. Em nome de Jesus é que nós te oramos e pedimos a tua bênção, ó Pai. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe. Somos todos convidados para o almoço. Vamos ter almoço daqui a pouco. Que Deus te abençoe. Dê um abraço na pessoa que está do teu lado e convide ela para almoçar.